Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É um momento de alegria, né? De muita alegria recebê-los, estarmos aqui, né? No momento em que nós vamos descansar os nossos corações, né? E através de uma palestra que será muito especial, como todas as palestras que são feitas aqui são especiais. Eu vou pedir para agora a gente fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título de hoje é Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando que reconhecerão, não, perdão, exaltando-lhe a intercessão ao grande médico, exaltando-lhe a intersecção divina nos acontecimentos em que se reconhecerão favorecidos. Mas não passam de afirmativas espetaculares, quase vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários, os sonhadores e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador, a religião, na filosofia e na história, no avançado, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que basam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do belestrismo religioso. Belestrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que a circunstância lo permite. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo inconscientemente, incessantemente na semeadura do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre, semelhante companheiro e conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar.
Agora, com a nossa prece inicial, pedimos a Ti, ó Pai e amado Jesus, que abençoe-nos neste momento. Ao abrir as portas da FABEM, estaremos também abrindo nosso coração para receber a Tua luz, receber os amigos espirituais, receber os necessitados, e assim ser um dia, ser um momento de paz e alegria no coração para seguirmos a nossa vida. Pedimos a Ti, ó Pai, Tuas bênçãos sobre a nossa palestrante, Mônica, que ela possa ser inspirada e colocar para nós esse banquete maravilhoso que é a Tua palavra. Muito obrigada mais uma vez, Pai querido e Mestre Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós teremos aqui o retorno da Mônica, né? Que ela já esteve aqui na casa em outros momentos. E hoje ela vai falar do vazio existencial. Então, Mônica, seja bem-vinda, tá? E fique à vontade para sua palestra. Nada. Boa tarde. Ai, gente, quem conhece as minhas palestras sabe que eu não gosto de começar assim, não. Ainda mais sábado à tarde, depois que almoçou, a ordem é não o quê? Dormir, né? Então a gente já começa com uma boa tarde forte para encorajar o palestrante também, que também não é fácil, e vocês não dormirem, tá? Então, boa tarde. Opa! Agora foi bom demais da conta. É com muita alegria e prazer que eu retorno a essa casa. Depois de tanto tempo, eu nem me, acho que tem mais de ano, inclusive, que eu não venho aqui. E é bem gostoso sentir a energia desse local novamente. A entrada, né? Quando a gente vai lá da BR, vai entrando aqui, é uma energia diferente que paira. E eu estou muito feliz mesmo de ter recebido o convite novamente e de estar aqui com vocês. E para um tema tão desafiador. Por quê, Mônica? Porque a gente falar de uma coisa. Você já pode colocar. A gente falar de um tema assim tão complexo e também abstrato e que nos permeia de todas as formas não é fácil. E pronto. Deixa ele só ajeitar ali. O nome da palestra é esse: Vazio Existencial, a busca do sentido. Por que é desafiador? Porque no planeta existem dois grupos de pessoas. Primeiro, são aqueles que vivem o vazio existencial e têm consciência de que vive um vazio existencial. E o segundo grupo são aqueles que vivem o vazio existencial, porém sem consciência de que sequer vive um vazio ou sequer existe um vazio existencial. Vocês entenderam a complexidade? Porque então você quer dizer que todos os habitantes do planeta vivem um vazio? Sim. Porque senão nós não estaríamos aqui. Deus teria errado de nos colocar num planeta de quê? Provas e expiações, com predomínio de quê? Do mal. O mal que está onde? Dentro de nós. Então, se encarnamos, é porque temos problemas para resolver, questões para resolver, mas não são questões fora, são questões dentro de nós. Ninguém veio aqui à toa. Ninguém veio aqui passar férias, mas a grande maioria acha que aqui veio passar férias. Veio para ser feliz, veio para ter um casamento sem problemas, veio para ter filhos maravilhosos, veio para ter amizade sem decepções. Vocês entendem? Aí começa o quê? Expectativa. E expectativa alta gera o quê? Frustrações.
Porque as pessoas, a partir do momento que eu reconheço que eu sou vazio e que eu vivo num mundo de pessoas vazias, como que eu vou querer me preencher com outro ser que também é vazio? Vocês entendem? E aí a gente vive nesse complexo aí de tentar sobreviver nesse mundo que não estamos aqui por acaso. Então, hoje o nosso desafio, sob a visão, claro, quem lembra de mim vai saber, sob a visão da mentora Joana de Ângeles, nós vamos tentar entender por quê, da onde vem esse vazio e como eu faço para preenchê-lo, se é que existe essa possibilidade. Porque a gente entende que estamos num mundo de provas e expiações, alguma coisa está faltando. E será, Mônica, que eu vou sair dessa palestra preenchido? Claro que não. Será que eu vou sair dessa encarnação preenchido? Claro que não. Será que das duas próximas encarnações talvez eu consiga um degrauzinho, 2 degrauzinhos, conforme o seu esforço íntimo? Você consegue. Mas o que eu trago nessa conversa de hoje? Um lembrete, um caminho seguro para começarmos a fazer esse preenchimento interno do espírito. Do espírito. Porque vamos dizer, qual que é a diferença de um espírito puro para nós? Grau consciencial e preenchimento interno. Coisa que nós muitas vezes não temos esse grau consciencial de quem somos, porque se eu perguntar aqui quem é você, poucos e muito rasamente vão me responder quem é, e principalmente uma força, uma estrutura moral interna rígida, que o espírito puro tem. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vazio existencial, a busca do sentido. E aí, primeira coisa, gostaria que vocês prestassem bastante atenção também nas imagens, porque elas foram pensadas, estudadas e trabalhadas para cá. Deu trabalho para fazer, como diz o outro. Vamos prestar atenção. Então, essa imagem me traz o quê? O que é vazio existencial? Quem poderia nos ajudar aqui, só citando o que... Eu tenho até que hora? Até 3? Tá. O que é vazio existencial? Já que a gente começou a falar de vazio, mas tá. É porque eu me peguei porque essa aqui deve ser a 15ª vez que eu falo essa palestra. E aí, nas primeiras, eu falando de vazio, aí uma pessoa, tá, mas você pode falar o que é vazio? Eu falei, opa, acho que as pessoas ainda não entendem, né? O que seria esse vazio. Alguém sabe dizer o que seria, então, o vazio existencial? Alguém tem noção do que seja? Alguém falou? Pois não? Falta de propósito. Não reconhecer a si mesmo. Mais alguém? Falta de consciência de quem se é. Muito bem. O caminho é mais ou menos por aí. Mas existe uma coisa muito mais profunda do que saber quem se é. Porque eu posso saber quem eu sou através de quê? Do autodescobrimento e ser vazio. Porque o vazio ele não está relacionado com quem eu sou diretamente, e sim o como eu vivo quem eu sou. Nós vamos explicar. Mas se a gente fala em vazio, olha só, isso aqui somos nós, se tirar um raio-x interno da alma, somos nós, esse buraco, esse vazio. E aí eu pergunto, né? Por que ainda muitos não perceberam que vivem esse vazio? Porque tem pessoas que sabem que vivem o vazio. Essa vida mais ou menos, né? Essa vida entre altos e baixos, entre pico e vale, igual eu falo. Mas por que tem pessoas que vão vivendo e nem percebem que existe esse vazio? Alguém sabe? Poderia falar? É falta de quê? Conhecimento, exatamente, autodescobrimento. É falta de olhar para dentro, falta de saber quem se é. Hoje estamos tão no automático que isso está
perdido. Porque olhar para dentro, estudar quem se é e saber quem se é, sendo sombra ou luz, dá trabalho. E aí a gente faz o quê? Vamos para os mecanismos de fuga, tentando nos escapar de muitas vezes de saber. Mas só há consciência, tomada de consciência, sabendo quem se é. Então, quem ainda vive nesse mundo de Alice, né, de achar que realmente as coisas vão cair do céu e que eu vou na próxima encarnação ser muito bonito, ser muito feliz, ser muito sem trabalho interno não dá conta. E aí, Joana, nesse livro Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo destinado ao vazio existencial. E não era por menos, ela escreve a psicogênese do vazio existencial, que ela também chama de perda de sentido. Por isso que a gente colocou a busca do sentido, que seria o vazio. E aí ela nos traz, de uma forma muito sucinta, porque ela tem um poder de síntese muito maravilhoso, aí ela nos diz, prestem atenção, em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais que resultam da indisciplina e da falta de morigeração na conduta durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Vamos traduzir Joana do português para o português. Primeiramente, ela fala dos conflitos que remontam ao passado espiritual. Ela está se referindo a quê? As nossas várias reencarnações pretéritas. E que são remontadas, são trazidas o quê? Conflitos. Hoje eu vivo um conflito? Hoje eu vivo conflito? Muitos. Mas na anterior eu também vivi? Muitos. E na anterior eu também? Sim. Ou seja, nós vamos trazendo conflitos de reencarnação para reencarnação. Então, isso já começa a sinalizar que esses conflitos são, na grande maioria deles, as questões que faltam dentro de nós. Mas ela traz uma informação muito preciosa, que ela diz que nós viemos com debilidade de forças morais. O que seria debilidade de forças morais? O que são forças morais? Estrutura, gravem isso, estrutura interna rígida. Por quê, Mônica? Porque a gente vem de conflitos. E automaticamente, por não tratar esses conflitos, eles mais vão potencializando, um diminui, outro potencializa, outro começa a acontecer, vocês entendem? E aí a gente vai passando de encarnação por reencarnação. E aí ainda mais com essa debilidade, ou seja, essa falta de força moral, que é essa resistência interna. Vamos pegar como referência Jesus. Assassinado, né? Crucificado, assassinado, hostilizado, humilhado, ofendido. Nós não temos a capacidade de entender tudo que ele passou. Nós não conseguiríamos. Mas o que existia nele? Uma força moral rígida. Deixa vir as frustrações, as decepções, inclusive tirar a minha própria vida, que eu ainda digo, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É uma estrutura interna que não é frágil, que não é vulnerável. Ou seja, ela quer dizer que nós temos deficiência dessa estrutura. E por isso temos conflitos. Porque quanto mais enrijecermos, quanto mais fortalecermos essa estrutura interna, mais possibilidade de enfrentamento dos conflitos, dos problemas. Deixa vir um revés financeiro, uma perda financeira significativa, eu dou conta. Deixa vir a perda de um ente querido, que seria a minha base na Terra, eu dou conta. Deixa vir uma perda de, sei lá, algo que eu estimo muito, que eu dou conta. Vocês entendem a diferença? Porque vocês param para pensar, uma coisa muito importante para vocês nesse momento, seja uma pessoa, seja um bem financeiro, seja não sei, questão do trabalho,
Tem pessoas que se ligam demais nessas questões do trabalho. Imagina que a partir desse momento você perde isso. Pessoas perdem o chão, entram em depressão, que possivelmente, dependendo da sua estrutura interna, faz o quê? Suicídio. E isso, gente, assim, pode não estar explícito na mídia, mas o índice de suicídio aumentou muito. Tanto que agora, né, o próximo mês, nós estaremos, o mês de setembro inteiro, falando sobre a prevenção ao suicídio, né, que é o direito à vida, enfim. Vai ser um mês muito significativo para nós dentro da saúde mental. Então, veja, quando ela nos chama a atenção que a nossa falta de indisciplina, ou seja, nós não temos capacidade de continuar algo que muitas vezes começamos. Quando eu começo a me conhecer e começo a ver que eu sou pequeno, que eu sou feio, que eu sou falta forças morais, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, tudo isso nós somos. E aí? Ah, não dá não. É difícil reconhecer isso. E aí é melhor o quê? Recuar. Indisciplina. Falta de boa conduta, igual ela diz, que automaticamente vai só somando nas experiências evolutivas que eu não trabalhei direito. Mas a partir do momento que eu já começo a reconhecer que me falta essa estrutura e que só depende de quem? De mim fazê-las enrijecer, fazê-las ficar fortes e rígidas, eu começo a ter uma estrutura de vida diferente. E aí ela continua. Ela pega Freud desde o início, né, do século que ela fala. Freud assinalava no seu tempo que o fator preponderante comum para esse tipo de conflito, que conflito? Solidão, ansiedade, insegurança. Talvez eu acho que essa casa aqui ninguém tem isso não, né? Solidão, insegurança, acho que não. Só nas outras que eu vou que tem assim, gente. Aqui não, né? Ah, entendi. Era a dificuldade que todos experimentavam em aceitar o seu lado instintivo e sexual da vida. Para Freud, tudo tinha essa visão mais sexualizada, né? Em razão dos preconceitos e tabus que a sociedade se revestia. Posteriormente, foram assinaladas outras razões, como sejam sentimento de inferioridade ou complexo de inferioridade. Quem não tem, levante a mão. Incapacidade para enfrentar novos desafios que se apresentam e a culpa. Esse é o ácido. Esse é o ácido que vai corroendo devagarzinho. Quem? O espírito. E quando eu reencarno sob o estigma da culpa, muitas vezes eu venho, inclusive, com uma expiação. Bom, mas isso aí já é uma outra coisa. Então, Freud assinalava mais ou menos isso. Mas aí ela traz para a atualidade. Esse livro é de 94 e nunca foi tão atual. Porque Joana, o compromisso dela é com a atemporalidade. Então, olha o que ela diz. Na atualidade, é a falta de metas, de objetivos, que assaltam a consciência, dando lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Se eu não sei por que eu estou aqui, se eu não sei por que eu levanto de manhã, se eu não tenho um objetivo, uma meta bem traçada, para que eu vou levantar? Para que eu vou existir? Entendem? Então, isso faz com que você pense: eu preciso entender o meu sentido existencial. Porque se eu souber que eu tenho uma missão a cumprir, ou um caminho a percorrer, fica mais fácil, não fica? Fica. Pode ser tortuoso. Através de dores, muito obrigada. Através de dores, através de sofrimento, através de questões existenciais com pessoas de difícil entendimento, porém é libertador. Quem aqui já deve ter passado por uma dor muito forte, não digo só dor física, mas dor moral, dor da perda, e que depois desse acontecimento se percebeu mais forte? Porque a dor burila, a dor faz isso com a gente, ela nos molda para a condição existencial mais forte.
Então, Joana vai nos chamando a atenção exatamente para quê? Que se eu não tiver esse objetivo de vida bem traçado, eu tenho dificuldade de existir. Ou existo com vazio. E aí ela continua aqui. Esse vazio existencial, de certo modo, também se deriva do tédio, da repetição de experiências que não renovam e da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo a inutilidade pessoal. Temos uma vida mais ou menos, né? Ninguém aqui é 100% feliz ou 100% está sempre no bem-estar o tempo todo. E quando a gente vive, entra no circuito do tédio, automaticamente dificulta ainda mais. E quando ela fala da repetição de experiências, ou seja, eu tenho uma vida rotineira, eu tenho a mesma rotina todos os dias, eu não me coloco em situações diferenciadas. Eu cresço? Não cresço. Eu vou viver sempre no mesmo ciclo. Então, a repetição é bom para que eu pegue prática. Porém, peguei prática, tenho que passar para outra. Mas aí, esse passar para outra gera o quê? Sair da zona de conforto. E a gente quer sair da zona de conforto? Não quer. Dói, dá trabalho, né? Dá inquietação. E a gente quer fazer o quê? Continuar ali, ó. Sendo que para continuar, o preço que se paga também é muito alto. E aí ela fala: esse vazio, portanto, não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorados, mas sim a incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a marés das dificuldades, permitindo-se uma resignação indiferente como mecanismo de autodefesa, que se transforma num grande vácuo interno. É o que eu acabei de dizer. Nós nos deparamos com uma situação de difícil entendimento ou de difícil resolução, nós nos enlouquecemos. Como ela diz ali, nós vamos para os mecanismos de autodefesa, que a gente chama na psicologia analítica de mecanismos de fuga do ego. Né? Por quê? Porque eu chego a uma situação, vamos dizer, eu tenho um filho que começou a me dar muito trabalho, eu tenho um casamento que não está indo bem, eu tenho um revés financeiro significativo, eu tenho a perda do meu trabalho, eu estou envelhecendo. Envelhecer para muitas pessoas é um problema muito sério. Estou envelhecendo, ou seja, me defronto com grande dificuldade existencial. Ao invés de eu suportar isso, entender isso e fazer com que isso se acople, com que isso se constele em mim, eu vou para os mecanismos de fuga, igual ela fala de autodefesa. Que são o quê? Bebida, droga, sexo, pornografia, compras, jogos, poder. E mais a mais nova, o mais novo mecanismo de fuga hoje que está tendo é qual? Fala para mim. Hã? Não entendi. Internet. Internet. A internet veio para que nós pudéssemos ter um avanço em nível consciencial e em nível evolutivo. Porém, ao passo que ela veio trazer esse desnudar do mundo, ela tem feito muitas pessoas reféns. Inclusive, essa semana vamos internar uma adolescente que não tem mais jeito, não tem mais como. Já tomou conta. Não tem mais a possibilidade de ficar sem acesso. A vida para. A vida para. Para de comer ou come demais ali. Para de tomar banho, para de querer ir para o colégio, para de ter socialização com amigos, para de ter convívio com familiares. Para. É uma loucura. E a internet é boa? Ela é excelente.
Qualquer dúvida hoje que você tenha, você pode recorrer a ela e você vai achar o caminho ali que você procura. Porém, a diferença do veneno é o quê? A dose. A dose. Então, eu não posso ter esse recurso que veio para a Terra de forma a aflorar consciências como algo que vai me colocar no fundo do poço, como tem feito. Como tem feito. Começa a falar e a gente tem pouco tempo e tem muita coisa ainda para falar, meu Deus. Ó, vamos agora falar então de uma lógica, porque a falta de sentido tem uma lógica. Primeiro, qual é a lógica? Entender que eu tenho esse esvaziamento interno. Mônica, o que seria esse esvaziamento interno? Sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, superioridade, acha que eu sou muito. Tudo isso é algo que me esvazia, porque a partir do momento que eu entendo que eu sou, eu começo a fazer o contrário. Mas até eu reconhecer, eu vivo esse esvaziamento. E sabendo que qualquer coisa que venha com uma grande intensidade me deprime. Só vocês pararem para pensar nas questões que eu falei. A outra. Então, já que eu tenho esse esvaziamento interno, aonde é que está o meu sentido? E aí, muitas vezes, pessoas me responderam: Ah, Mônica, o meu sentido de vida está onde? No meu relacionamento. Sinto muito se o seu sentido está no seu relacionamento, porque caso ele acabe, sua vida acaba. Para muitas pessoas, sim. Muitas vezes em se exibir na internet, para ter like, para ter curtida, para ter isso eu não tenho. Frustração, sentimento de que não vale para nada. E sinto muito se em guardar dinheiro, porque as pessoas acham assim, né? Trabalhar, para guardar, porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro, né? Assim que eles falam, e como vai ser a minha velhice. Sabe, mas você sabe, se você vai chegar à velhice, né? Nós temos, eu sempre digo, né, que nós temos uma questão que nós não sabemos quando vamos. Vamos, sim, quando e nem como. Essa é a grande questão. E o outro que me respondem muito: hoje o meu sentido está no centro espírita. Sinto muito também se a sua dedicação de vida, seu sentido de vida também está dentro do centro espírita. Isso aqui tudo é ferramenta. Casamento é ferramenta, filho é ferramenta, religiosidade, porque eu trabalho com religiosidade, não com religião. Religiosidade é ferramenta. Ferramenta para quê? Para a gente evoluir. Então, se o seu sentido você coloca nessas questões, alguma coisa está errado. Mas, Mônica, onde tem que estar o meu sentido? No meu crescimento interior, na minha força interna, moral, rígida interna. Porque se não for assim, qualquer coisa que aconteça, centro espírita tem fofoca ou só na igreja católica? Ou só na igreja evangélica? Tem. Aí se sai uma fofoquinha com o meu nome, eu não gostei, aí eu me afasto. Uai, a sua noção de sentido estava dentro do centro espírita, mas aí por alguma questão você teve que sair, você perdeu também. Então, são coisas que a gente não pode colocar o nosso sentido fora, e sim sempre internamente com você. E aí eu escrevi: se deparar com vazio existencial dá muito trabalho, porque eu tenho que desfazer uma construção egóica, externa e aparente que eu fiz ao meu próprio respeito. Ou seja, eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Eu não sou tão importante quanto eu acho. E aqui eu não estou querendo menosprezar ninguém, não. Muito pelo contrário, porque quando eu escrevi isso, eu pensei mais em mim também. Porque eu sou uma mera pessoa que estuda um tema e fala. Não sou melhor e nem pior que ninguém. Estou aqui, ó, nesse mundo cheio de conflitos, tentando também melhorar-me. Entendem? Só que a gente tem que reconhecer, desestruturar muitas vezes essa construção que eu fiz de que eu sou, para no que eu posso vir a ser. Que é o que Jung traz para a gente. O que eu posso vir a ser? E não o que eu sou. Eu estou aqui nesse momento fazendo uma palestra. Mas pode ser que isso nunca mais aconteça. Ou aconteça com mais periodicidade. Ou seja, vai dependendo, entendem?
E aí, agora vem os desafios dessa questão da falta de sentido. Primeiro deles, entender, como eu já comecei lá falando, entender que eu estou num mundo de provas e expiações com predomínio do mal. Gente, quando eu entendi isso, a chave virou. A chave virou. Porque a gente para de se colocar no patamar que é muito bom, de que eu faço, eu aconteço. Estamos nesse mundo que o mal ainda reside dentro de nós, rumando a uma regeneração. Mas só estará na regeneração o quê? Qual que é a diferença dos habitantes do prova e expiação para o de regeneração? Alguém sabe? Qual é? O que que me coloca no mundo de regeneração? Veja, hoje eu tenho total ciência ou parte da ciência de quem eu sou? Não, não. Ou seja, eu tenho pouca questão ou senso de consciência de quem eu sou. As minhas, principalmente das minhas sombras, que é aquilo que eu rejeito, aquilo que eu não quero saber sobre mim. Só que no mundo regenerado, além de eu ter consciência, eu trabalho elas. Porque hoje eu quero esconder. Quem é que fala, Mônica, eu sou orgulhosa mesmo? Mônica, eu sou vaidosa mesmo? Mônica, eu sou egoísta mesmo? Ninguém assume, mas todos nós somos. Em um grau maior ou menor, todos nós somos. Porque senão nós não estaríamos no mundo de provas e expiações com predomínio do mal. Entenderam? Então, quando eu entendi isso, a chave virou. Porque eu vou entender o quê? A minha condição humana. Eu vou entender ao passo que eu vou aceitar a condição que eu estou. Eu não vou querer ser bonzinho, sendo que eu não sou. Eu não vou querer não ser arrogante, sendo que eu sou. Eu não vou querer não ser egoísta, sendo que eu sou. Entendem? Aí eu vou falar, mas Mônica, eu não sou. Você tem que começar a verificar na sua vida aonde se encontram essas questões dentro de você. É aí a grande diferença de uma pessoa no mundo de provas e expiações que não tem noção desse mal interno e já os espíritos em regeneração que já reconhecem esse mal interno e automaticamente trabalha para que ele não vai embora, mas pelo menos não aflore, dome, igual Chico fazia as suas más tendências, porque sabia que existia dentro dele, mas ele o quê? Domava. E aqui a gente não tem nem consciência, muitas vezes, de quem somos. Outro, reconhecer que existe esse vazio, porque como eu disse lá, a falta do reconhecimento do vazio é porque eu não olho para mim. Se eu não olho para mim, automaticamente eu nem enxergo esse vazio. Ah, agora chegou no momento gostoso. Por que que é difícil, muitas das vezes, enxergar que estamos num vazio? Vivemos numa sociedade onde ela foca para que a gente se conheça, para que a gente se entenda, para que a gente tenha favorecimentos ou tenha entendimento? Não. Vivemos na sociedade da distração. O que a psicologia chama de distração, o senso comum chama de entretenimento. Vivemos a todo momento entretidos. E o entretenimento vai contra ao autodescobrimento, àquilo que eu posso saber de mim. Então, a partir do momento que eu entendo que eu vivo numa sociedade de distração, olha ali, como vamos viver um preenchimento de alma se estamos distraídos de quem somos? Se temos uma sociedade aí que a todo momento está tentando nos entreter de quem somos. É difícil, não é? Mas a grande questão está: o que eu faço com aquilo que me chega? Porque eu posso chegar em casa, ligar a TV, ou ir para os jogos, ou ir para qualquer coisa e me entreter. Ou eu posso chegar e começar a fazer exercícios de meditação,
exercícios de leitura, né? Enfim, coisas que possam me preencher. Mas, como somos vazios, precisamos de algo que ative um sistema interno, que eu vou falar daqui a pouco qual é, precisamos desses entretenimentos. Então, veja, somos produtores de entretenimento. Comida é um entretenimento? A comida, ela vigora, na verdade, para nutrir. Mas o que menos ela faz hoje é a sua real utilidade, que é a nutrição. A comida virou um acontecimento. Vamos fazer uma reunião? O que vamos comer? Vamos nos encontrar, que eu estou com saudade de você? Vamos almoçar. Vamos tomar um café? Não é assim? Tudo virou acontecimento para comida. As pessoas falam que estão com saudade, mas querem encontrar essa pessoa para matar a saudade comendo. Gordura, açúcar, ativa um sistema que é qual no cérebro? Antes de falar, vamos aqui. Joguinhos de celular. Gente, às vezes vocês podem achar que isso, como eu falei, é bobagem. Talvez para esse público aqui, por isso que a gente dá vários exemplos. Esse é um dos piores vícios que hoje está na atualidade. E pior, eles são gratuitos. Você baixa ali e começa. Aí você está numa fase, você quer passar para outra, mas você chega na próxima, você quer passar para outra. E aquilo ali vai tomando o quê? O seu tempo, a sua vida. Aí você deixa de fazer outras coisas. Como eu falei, já tem uma adolescente de 17 anos que vai ter que ser internada, porque chegou um ponto que não tem mais jeito. Já está tomado o cérebro. É como uma droga. Se toma o celular da mão, é como se tivesse entre abstinência, não dando a droga, não dando uma bebida que a pessoa que bebe, enfim. É algo muito grave. Outra, essa aí foi muito também para mim, né? A gente vai ali na Amazon, na Shopee, nessas lojas aí, né? Fazem uma comprinha. Aí não dá uma sensaçãozinha gostosa? Dá. Até quando? Até quando aquela sensação de que eu comprei algo que eu queria, que eu precisava, ou enfim, que eu gostava? Dá. Até o outro dia. Ou quando chega. Chegou, né não? Quando chega a fatura também. Chegou, olhei e falei, nossa, que lindo que eu comprei esse copo, essa taça, que maravilhosa. Já não está me preenchendo mais. Veio até aquele ponto de chegar ou chegar a fatura. Depois acabou, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Porque o que que o açúcar, a gordura, os joguinhos, a expectativa da compra que eu fiz faz no meu cérebro? Ativa qual sistema? Quem vai falar? Qual sistema? Recompensa. Quem falou? Muito bem. Recompensa. O sistema de recompensa, ele é aquele que é ativado para eu sentir prazer. Olha lá, antes de eu falar, já vou até colocar ali, ó. É um circuito que processa a informação relacionada à sensação de prazer ou de satisfação. Eu tenho satisfação em comer. Aquilo me dá vontade, aquilo me dá saciedade. Eu tenho satisfação em jogar, eu tenho satisfação nas compras. E eu só citei esses exemplos, mas tem inúmeros, né? Porque a palestra não pode ficar tão grande. Só que esse sistema de recompensa, ele automaticamente, quando eu termino de comer, eu tenho mais vontade, eu como com a mesma vontade, se, por exemplo, como um prato de comida que vai me saciar. Depois que eu termino, eu tenho a mesma vontade num segundo? Se vier um segundo prato, eu tenho a mesma vontade? Não, diminuiu. Ou seja, o sistema de recompensa ativou e ele me mantém por um determinado momento. Passa 3, 4 horas, a vontade volta. Passa 3, 4 horas que eu joguei, a vontade volta. Passa 3, 4 dias que eu comprei, a vontade volta. Ou seja, por que que volta? Porque esse sistema ele tem que estar todo momento sendo recompensado, sendo que a gente nem tem recompensa para isso. A gente nem tem condição muitas vezes para isso, mas ele precisa ser ativado. E foi a que eu escrevi aqui, ó. Usamos esse sistema para tentar preencher um vazio, porque é gostosinho. Comida é conforto. Joguinho está ali, ó. Eu estou me sentindo importante porque eu estou ganhando, eu estou vencendo as fases. Estou comprando, nossa, que delícia, o que eu quero aquilo. Mas ativa uma parte neurológica
que é a recompensa, para que em seguida os neurotransmissores vão diminuindo, aquilo que eu falei. A vontade que eu tenho no primeiro prato já diminui no segundo, que é bem menor no terceiro. Para que vire um ciclo. É um ciclo. E aí eu vou me perdendo dentro disso, porque eu vou me entretendo na comida, nos jogos, nos jogos, nas compras, na droga, na bebida, na saída, na internet, no Instagram. Vocês querem ver uma coisa? É fácil você chegar 10 horas da noite, pegar o Instagram, começar a olhar lá. Instagram, como é o nome daquele outro? TikTok. Tá ali, ó, passando. Deu meia-noite, fala, nossa, já são meia-noite, eu tô aqui ainda, não é? Quem nunca, né? Agora, pega o Evangelho às 10 da noite, vai ler. Dá 10:10. Não, não é possível que só tem 10 minutos que eu tô aqui lendo. Ah, tô com sono, amanhã eu leio mais um pouquinho. Não é não? Exatamente. Por quê que o Instagram, o TikTok, enfim, outros, eles ficam ali 2 horas me entretendo e o Evangelho não entretém? Por quê? Porque essas ferramentas ativam meu sistema de recompensa, que ativa a minha saciedade e meu prazer. Evangelho tem esse compromisso? Não. O Evangelho não tem o compromisso de ativar o meu sistema de recompensa. Qual é o compromisso do Evangelho? Qual é o compromisso do Evangelho? Mudar a minha vida. E não é a curto prazo. Porque aqueles joguinhos, aquele negócio tá me entretendo a curto prazo. O Evangelho transforma-me moralmente na evolução. Então, ele não tem esse compromisso de ativar sistema de recompensa. Por isso, a grande dificuldade que nós temos de ler, de estudar, de nos entregar a um estudo mais profundo. Vocês entendem o problema que nós estamos inseridos? Mas quem consegue driblar essa barreira de sair desses entretenimentos e realmente, que não é fácil, pegar o Evangelho ou qualquer outra obra, né, da nossa magnífica codificação ou da doutrina e se dedicar, avança um pouquinho. Mas por isso que eu escrevi lá em cima, no outro desafio. Porque a gente quer o gostosinho, a gente quer o que dá prazer, o que sacia, o que transforma, a gente não quer. Por isso que eu falo que a transformação moral é uma das questões. Eu não, Joana, é uma das questões mais difíceis e desafiadoras para o ser humano, que é o autodescobrimento. É o mais difícil. Ai, dá vontade de ficar aqui até amanhã falando, gente, mas não dá. Olha que imagem maravilhosa, né? E aí eu escrevi: vivemos o grande desafio de conseguir enxergar que temos um vazio. Que o primeiro passo é enxergar que eu sou um ser esvaziado. É que eu não tenho as questões morais, a minha força moral ativada. Primeiro desafio. Conseguir suportá-lo sem se vender aos atrativos do mundo. Quais são os atrativos do mundo? A gente acabou de citar vários. Para depois começar a olhar com mais profundidade o que está por trás do vazio. Ou seja, tá. E assim entender a lógica do preenchimento. Resumo. Primeira coisa, enxergar que eu sou um ser esvaziado. Ponto. E agora, Mônica, o que eu faço com isso? Suportar. Suportar sem se vender aos atrativos que temos no mundo de distração e de entretenimento. Que aí a gente já nem passou. A gente para ali, ó, no enxergar. Para depois que eu suportar, eu começar a entender o que está por trás. É uma carência afetiva? É uma carência emocional? O que que eu ganho vendo os videozinhos lá de comédia ou de distração? É porque eu tenho uma questão interna. Enxergar isso. Depois que eu começar a enxergar isso, é que vai começar o processo do preenchimento. É um caminho, é um processo. Só que a gente está perdido lá no início ainda, ó.
no desafio de enxergar, e mais do que enxergar, suportar, ficar com aquilo. Sou solitário. E viver bem com essa sua solitude. Porque você pode ser casado e ter um monte de filhos e se sentir sozinha. Sim, porque a solidão não quer dizer um monte de pessoas ao seu redor. Solidão ser solitário ou ser solícito com você mesmo é preenchimento. Você pode estar muito bem sozinho sempre. Mas isso vai tudo das questões conscienciais. Bom, e agora? A gente não fala só das coisas ruins também, né? A gente tem que dar estratégia, ferramenta, tá, Mônica? Entendi que eu sou esvaziado, entendi que eu tenho que suportar, entendi que tem algo por trás para que eu consiga me preencher. E agora? Agora a gente vai para a terapia libertadora, que não é libertar de quem você é, mas sim entender o processo que você vive. Joana, lá no livro Amor Imbatível Amor, ela diz: o amor preenche qualquer vazio existencial, por despertar emoções inusitadas capazes de alterar a estrutura do ser. É uma frase lindíssima, profunda, porém existe uma questão ali. Qual é a questão? Qual é a questão? O amor preenche qualquer vazio existencial. Se o amor preenche qualquer vazio existencial e somos seres esvaziados, o que significa? Hã? Não é tão difícil. Amamos? Sabemos amar? Temos esse amor dentro de nós? Porque se o amor preenche qualquer vazio e somos esvaziados, opa! Talvez falta amor, não falta, né? Falta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me entendo, se eu não me acolho, eu não tenho condição de fazer isso com o outro. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Eu até tento. Porque se eu sou esvaziada, eu quero preencher o outro, eu vou dar aquilo que eu não tenho, vai uma hora vai dar problema. Entendem? Então veja, para eu conseguir ser preenchido existencialmente, trabalhe o amor, que já é o grande passo. E aí ela fala agora aqui, lá nesse mesmo conflitos existenciais, a perda do si, ou seja, a perda de você mesmo, né? No entanto, pode ser resolvida, olha, ela dá fórmula, ela dá receita, mediante mudança de atitude racional e emocional para com a oportunidade existencial. Mudança de atitude significa sair da zona de conforto, significa mudança de atitude racional e emocional. Porque o grande problema é que ou a pessoa é muito racional ou ela é muito emocional. Mas a grande questão é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Aí é que dá problema que as pessoas vivem nos extremos. Eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano tornam-se referências que se convertem em estímulos para não perder o significado psicológico interior. Somos seres sociais. Precisamos do outro. E é no outro que muitas vezes a gente começa a se ver. Como que eu vou testar a paciência? Senhor, dai-me paciência. Como? Põe um carro na sua frente sem seta. Olha que beleza. Se você já não ali não perder a sua paciência, mas chega é o que acontece comigo muito, mas muito é testar. Vou dar um exemplo próprio. Eu chego na porta do consultório para abrir, cadê a chave do consultório? Mudei de bolsa, a chave ficou na outra bolsa. Olha que beleza. Tenho que voltar tudo para buscar uma chave, para voltar. E fora que não tem vaga, porque meu prédio não tem vaga. Tem que ficar rodando 10 vezes para achar uma vaga. Olha a loucura. Para testar o quê? Paciência. Então, são com situações cotidianas que nós somos testados. Vamos lá, que é o tempo passa. No período, porém, de angústia e de ansiedade, eu não sei se vocês aqui vivem, né? Nos lugares que eu vou, angústia e ansiedade grita.
Em face da dificuldade de identificação de metas e de compromisso, por quê? Porque eu vivo lá no futuro. Eu vivo achando o que que eu vou fazer, se acontecer, se eu não perder, se eu ganhar, se, né? Então, falta-me metas hoje, aqui e agora. Necessita de assistência psicanalítica ou psicológica a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoiam. O que que Joana está dizendo? Às vezes, ou na maioria das vezes, sozinho você não consegue. Às vezes você vai tentando, mas você se perde no processo, naquela busca do si, na perda do si. E aí você precisa dessa ajuda de alguém que seja sua bengala, que puxe você e que te mostre aonde você está, ou melhor, da onde você veio, para onde você pode chegar, aonde você está e possivelmente aonde você poderá chegar. E aí ela diz que essas ajudas profissionais muito auxiliam quem se encontra perdido e não sabe por onde começar. E aí a gente já está arrumando para o final. Eu vou até pular isso aqui. Ela só diz: o homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação de finalidade existencial, na qual transitam. Basta-lhe tentar e insistir até conseguir. Qual é o problema dessa frase? Insistir até conseguir. A gente insiste até conseguir? Não, a gente insiste até a primeira dificuldade. Na primeira dificuldade, a gente recua. Não é não? Mas é até conseguir. Não deu? Eu vou tentar de novo. Não deu? Eu vou tentar de novo. Não deu? Aí ela diz, eu achei isso lindo quando ela escreveu lá em Momentos de Esperança. Olha só. Na meditação, ouvirás o pulsar do cosmo. Na oração, dialogarás com Deus. E no silêncio, identificarás vozes da imortalidade. Ou seja, você quer ir para dentro? Você quer se autoconhecer? Medita, ora e silencia. Que são caminhos seguros para que você silencie esse ego que está tão enlouquecido, está tão querendo entretenimento, querendo distração o tempo inteiro, gordura, açúcar, chocolate, não? Compras. Silencia isso, para que o seu inconsciente possa conversar com você e te mostrar um caminho. Porque se você morre amanhã, fica tudo aí ou não? Aí a gente lutou pelo quê? Por nada. A alma mesmo, que era para sair daqui mais preenchida do que encarnou, muitas vezes volta mais vazia. Entenderam a lógica? Para não dizer que eu só trago Joana, para finalizar, eu trouxe essa passagem do Evangelho que eu acho belíssima. Muitos eu acho que já leram, mas talvez com prestaram pouca atenção no que esse espírito, em 1864, nem existia psicologia, diga-se de passagem. Porque às vezes a pessoa pode dizer, ah, Mônica, hoje é mais fácil porque tem psicologia, ok. Mas nem existia. Ou seja, nós temos um tratado de psicologia, psiquiatria, filosofia dentro do nosso evangelho. Mas tem que ler prestando atenção. Não no entretenimento. Prestando atenção. Olha o que esse espírito nos diz. O dever... eu vou passar 5 minutinhos, tá? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Olha isso. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Ou seja, primeiro eu. Depois que eu já tiver preenchido as minhas obrigações morais para comigo, eu vou conseguir ajudar o outro. Só que a gente tão enlouquecido, de ego tão enlouquecido, não se ajuda e ainda quer ajudar o outro. Não é não? Aí ele continua. O dever é lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Aí ele dá uma ressalva. Que dever é esse? Quero aqui apenas falar do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, meu dever é ser dentista, então eu trato da boca das pessoas. Não é esse dever. Não é dever de ser uma profissão. É o seu dever moral. Mas, Mônica, eu não sei qual é o meu dever moral. Silencia seu ego.
Escreve isso na sua parede, na sua agenda, aonde você puder, no seu espelho. Qual é o meu dever moral? Ele já está nos falando isso desde 1864. Aí ele continua. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Ele já nos deu a deixa que não é fácil. Por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Quais são as atrações do interesse e do coração? Acabamos de falar a palestra inteira, os entretenimentos. Aqueles atrações que a gente faz para tentar encobrir a falta. Porque o vazio ele é preenchido com questões morais e não com questões de fora. Entenderam a lógica? Porque tem lógica em tudo. Gente, Jesus era lógico, Kardec foi lógico, Joana é lógica. Então, ou seja, nós viemos de uma lógica. E quando a gente entende a lógica, o que a lógica faz? Sentido. Fazendo sentido, é melhor andar. E aí, olha o que ele diz aqui. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, graças a Deus, né? Que nós não dependemos de ninguém para andar. Tá tudo dentro da gente, nem Deus nos segura. Olha isso, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Ou seja, existe um aguilhão ali, ó, na sua consciência, te falando, fulano, você está entretido demais. Fulano, olha um pouquinho para dentro. Fulano, ou seja, existe um nível consciencial. Existe. A gente sabe que existe. Se você silenciar um pouquinho, você vai ver onde você está errando. Você vai saber. Você vai saber por que você sofre. Você vai saber por que você passa por determinados problemas. Vai. Porque o aguilhão da consciência nos adverte a todo momento. Só que como nós estamos entretidos, o ego enlouquecido, a gente não enxerga. Entenderam? Mas se eu tirar um pouquinho de entretenimento e me voltar para as minhas questões morais, eu vou enxergar. E para finalizar, e depois leiam esse capítulo inteiro, que é lindo, tá? O dever está lá em Sede Perfeitos, capítulo 12. Deixa eu só ver aqui. Olha lá. Capítulo 12, Sede Perfeitos do Evangelho. E aí, eu deixo para vocês agora, para finalizar essa reflexão. Um dia, vamos conseguir, mesmo sendo criticado, sofrendo traições, desrespeito e desgosto, a exemplo de Jesus, não trazer nenhuma mágoa ou ressentimento, porque consegue viver o amor na relação com o outro. Mas só vai viver esse amor depois que conseguir cumprir as obrigações morais para consigo mesmo. Gente, eu espero que possa ter feito sentido para vocês e que vocês consigam, depois dessas reflexões, melhorarem o olhar que vocês têm para com a existência. Pela atenção de todos, o meu muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Da mesma forma que eu estou assim, alimentada, né? E sendo alertada, porque a gente, durante as palestras, é um aconselhamento como proposta de renovação, né? E eu tenho certeza que todos estão se sentindo assim. E tenho certeza que ninguém piscou, ninguém dormiu. Muito obrigada. E me veio também a condição, né, a orientação do orar e vigiar, da gente se perceber o tempo todo e ficar atento para não esmorecer, para persistir, para tentar de novo, né? Muito obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai para a finalização, né? Com a prece final. Eu vou convidar o Carlos para fazer a nossa prece. Antes de fazer a prece final, eu
preciso pedir humildemente desculpas pela minha leitura. Eu estou com um probleminha de vista, então deu um pequeno defeito aí, tá? Tá bom. É, então vamos fechar nossos olhos, pedir para nosso Mestre Jesus nos amparar, nos cuidar, nos proteger essa tarde de hoje. E muita gratidão para o Senhor nos fornecer agora nessa palestra maravilhosa que serve para todos nós e que possamos levar a nossos lares e a nossos amigos, e aqueles que mais necessitam, essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja.